Dia, meu nome é Pedro, eu sou estudante de Direito da UFG Regional Goiás, sétimo período. Vou apresentar uma pesquisa que vai embasar meu TCC. Ela é sobre a formação do embriagado como classe indesejável na imprensa goiana entre 1844 a 1943. Então, por que eu escolhi esse período especificamente? Porque antigamente, na primeira metade do século XIX, era muito difícil para as classes mais baixas ter acesso à bebida na cidade. Por quê? Porque a cachaça era produzida de forma artesanal, no meio rural, e as outras bebidas eram importadas. Então acaba que nas cidades era muito caro ter acesso a qualquer tipo de bebida, principalmente as importadas, né? Mas a partir da metade do século XIX, com o crescimento industrial no Brasil, essas bebidas passaram a ser produzidas no país e começaram a se baratear bastante, e a população pobre começou a beber muito mais do que bebia antes, né? Acontece que nessa época também foi a época da abolição. Então, por causa de um ideal de disciplina europeu que estava sendo importado para ressignificar o trabalho, que historicamente no Brasil era considerado como coisa de escravo, acaba que houve uma necessidade de se diminuir o uso do álcool da população pobre para que não atrapalhasse o trabalho, a necessidade do capitalismo. E a imprensa foi um instrumento essencial para isso. Então, como objetivo geral, essa pesquisa visa explicar como é que a imprensa auxiliou na constituição da figura do ébrio como uma classe indesejável nesse período no estado de Goiás, uma perspectiva de raça, gênero, trabalho, cultura e corporeidade, e os reflexos dessa construção no mundo de direito. Os objetivos específicos são elucidar, através de um estudo bibliográfico, como se deu essa formação dos embriagados como classes indesejáveis no Brasil, e depois, através de um estudo documental, compreender as especificidades dessa formação no estado de Goiás. A pesquisa bibliográfica será feita a partir de livros, artigos, dissertações e teses publicadas em diversas áreas do conhecimento, já na parte de metodologia, né? E a documental será feita a partir de escrituras disponíveis no Museu das Bandeiras, como registros da Delegacia Especial de Polícia da cidade de Goiás e periódicos disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira. A pesquisa vai ser qualitativa, básica, exploratória e descritiva. Serão abordadas fontes jurídicas históricas, a técnica de coleta de dados será o paradigma indiciário e a de análise de dados será a análise de discurso crítica. Ok, agora eu vou responder os problemas conforme eu vou lendo com os resultados alcançados para ganhar tempo. Essa pesquisa tem o intento de responder 5 perguntas. Havia uma correlação de embriaguez e violência no discurso da imprensa majoritária no estado de Goiás entre 1844 e 1943? Essa é a primeira pergunta. E até 1871 não havia essa correlação. Contudo, em 1871, houve um caso de um homicídio praticado por Manuel Quirino de Souza quando ele estava embriagado. E a partir daí, até os anos 80, houve mais 2 casos em que se tinha uma equiparação entre o embriagado e a pessoa violenta, né? Como um discurso de que o álcool gera violência. Com o tempo, esse discurso ficou cada vez mais comum porque a imprensa brasileira começou a adotar de forma muito forte um ideal positivista lombrosiano e a teoria dos delinquentes natos, que algumas pessoas já nascem propensas a delinquir e essas são as mesmas pessoas que nascem propensas a beber. E o álcool ajuda a desenvolver essa propensão natural e a tornar a pessoa delinquente, né? Isso teve seu auge entre os anos de 1927 e 1934, no jornal Voz do Povo. E relatos de embriagados sofrendo violência? Segunda pergunta. Também houveram, começou também em 1870, nessa década, né? E houveram 2 relatos, um de um ébrio ferido em confronto com a polícia e outro de um escravo assassinado. E também, no século XX,
Com a infiltração da ideologia positivista, esses casos se tornaram cada vez mais comuns, provavelmente porque a população se tornou mais intolerante em relação à figura do Éder. Existe uma presença da criminologia positivista nessa abordagem? Terceira pergunta que eu já respondi, que existia principalmente a partir do século XX, né? E uma correlação entre embriaguez e raça, embriaguez e incompetência para o trabalho. Bem, também existia, porque esse ideal positivista, a partir do século XX, dizia que quem tinha uma tendência a ser ébrio ou a ser delinquente natos, principalmente os negros, porque eles eram mais próximos dos povos bárbaros, eles eram mais bárbaros. Só que antes disso, pela lei, quando um branco se embriagava, ele geralmente sofria uma pena de prisão correcional, muitas vezes de um dia só. Já os escravos sofriam penas muito mais severas. Desde o século XIX há uma diferença muito clara. Então, sobre a questão da relação entre o álcool e a incompetência para o trabalho, ela também está em vigor na mídia, especialmente no tocante a autoridades públicas. Desde 1880, a imprensa goiana fez uma cobertura de vários casos de indisciplina de militares bêbados. Um tempo as autoridades se somaram, inclusive um relato de um juiz de direito que se embriagava constantemente na primeira década do século XX. A última pergunta: era visível uma diferença de gênero no tratamento dos embriagados? A resposta é que era, sim. A única relato de uma mulher embriagada foi, em 1873, uma criada alemã e chegou na casa do patrão atrasada. A mídia usou o termo bêbada, que era um termo pejorativo, que não era o mais comum, e houve um foco na sua incompetência para o trabalho. Porém, como foi só um caso, é impossível se ter dados mais robustos.